agora a gente vai falar de uma pressão que talvez seja uma das que vocês mais estejam acostumados a ouvir, que é a pressão atmosférica, o que a gente chama de ATM. Como funciona a pressão atmosférica? Você está aqui, certo? Na superfície da Terra. O que tem aqui habitando até a superfície da Terra junto com a gente? Ar. Ar é um fluido, certo? Lembra que ar é um fluido? E esse ar, qual que é a altura desse ar que está aqui? Imagina que a superfície da Terra é o fundo de um oceano de ar. Tem ar aqui para cima tudinho. E eu estou nadando, eu estou no fundo do oceano, certo? Desse oceano de ar. É óbvio que esse ar que está aqui para cima, né, para todos os lados, ele é puxado pela aceleração da gravidade. Então ele tem um peso, ele faz uma força, então ele te pressiona. Essa pressão atmosférica é a pressão devida ao ar que está aqui em várias camadas, né? Imagina que você está aqui no fundo, né, da Terra, que é assim, é o começo, a superfície da Terra. Então, assim, a partir da superfície tem as camadas 1, tem a atmosfera, mesosfera, estratosfera, todas aquelas camadas, né, que compõem essa camada de ar acima da gente, elas fazem pressão em cima da sua cabeça, fazem pressão aqui no solo. Essa pressão ao nível do mar, ou seja, aqui na superfície onde a gente está, mas tá mais ou menos, ela é dita que é uma pressão de 1 atmosfera, 1 atm, 1 atmosfera. Ela é a mesma que 1 bar. Bar também é unidade de pressão, pessoal, é 1 bar. E equivale também, 1 atmosfera equivale também a 10 a quinta Pascal. Isso aqui é o mesmo que 100.000 Pascal. Lembra que a gente no quadro anterior calculou a pressão que o saco de arroz fazia em cima da mesa, que era mais ou menos 700 Pascal? Só o saco de arroz faz 700 Pascal. Olha o tanto que o ar faz pressão na gente. 10 a quinta Pascal. Ah, peraí, professor. Então eu tenho um ar o tempo inteiro pressionando a minha pele, meu olho, meu cabelo, meus pés a uma pressão de 100.000 Pascal? Tem. Por que então que eu não sou esmagado e fico pequenininho, encolhido por conta dessa pressão? Porque praticamente a nossa pressão interna é igualzinha à pressão externa. Então a atmosfera se comunica um pouco com a gente em termos de pressão. E aí não tem esse estranhamento. A gente não explode, nem a gente implode. Em compensação, a gente saísse a corpo nu no espaço, a pressão lá é zero praticamente. Então a nossa pressão dentro está de 10 a quinta Pascal. O que vai acontecer? Você vai explodir, certo? Não explodir, mas você vai vazar. Sua parte interna vai sair, certo? Você vai inchar igual um balão, ok? Então lembra sempre disso. Tem também a pressão atmosférica, ela é medida em ATM. E lembra, no sistema internacional, 1 ATM equivale a 100.000 Pascal ou 10 a quinta Pascal. Bora lá. Agora a gente vai ver a última parte, né, desse assunto de fluidos. E a gente vai falar sobre pressão exercida por fluidos. Imagina que você tem um recipiente. Nesse recipiente aberto, tá? Um recipiente aberto, você tem nele um certo fluido. Em uma quantidade que você sabe que tem uma altura H daquele fluido. Imagina uma jarra certinha de água e você tem uma certa altura H, sei lá, 20 centímetros, 15 centímetros de coluna de fluido, de água, de suco, tá? Esse fluido, ele não está depositado aqui no fundo, ele não tem contato com o fundo do recipiente. Ora, se é uma massa de fluido, né, que está em cima de uma certa área A, esse fluido faz uma pressão aqui. Como o saco de arroz que a gente calculou faz uma pressão em cima da mesa, esse fluido faz uma pressão nessa área, certo? E a pressão que esse fluido exerce aqui no fundo tem duas. Parte dela vem da própria pressão atmosférica que a gente está sentindo, que é a pressão que existe aqui na superfície da Terra, que a gente chama de P0. Então lembra que P0 é a pressão atmosférica, né? Que ela é sempre mais ou menos o quê? 10 a quinta Pascal, ou 100.000 Pascal, beleza? Por quê? Tem ar da atmosfera, pessoal, em cima desse fluido, pressionando ele aqui para baixo. É a pressão do ar pressionando o fluido aqui para baixo. Além disso, o próprio fluido está pressionando o fundo do recipiente que o contém, certo? Então tem um fluido pressionando aqui. A pressão sozinha que esse fluido faz aqui depende da densidade dele. Então esse fluido tem uma certa densidade.
Depende da aceleração gravitacional, que todo mundo já sabe o que é, e da altura dessa coluna de fluido. Então eu consigo saber certinho, pessoal, a pressão aqui no fundo. É a pressão que já tem do ar em cima do fluido e do próprio fluido no fundo do recipiente, que é dada por dGH. Densidade do fluido, gravidade vezes altura. Exemplo rapidinho aqui, ó. Você mergulha numa piscina de 2 metros de profundidade. Então você está aqui, tem a piscina. Essa piscina tem 2 metros de profundidade. Ela contém água, certo? E você está aqui, mergulha e encosta a barriga lá no fundo da piscina, certo? Quando você faz isso daqui, você sente que seu ouvido começa a ficar pressionado, a água querendo entrar. Independente se você está para baixo, para lado ou para cima, a água quer entrar. Por quê? Ela quer ocupar um espaço devido a essa pressão de coluna que tem aqui para cima. E além da própria água que está pressionando você aqui no fundo, tem o ar, a pressão atmosférica. Então a pressão total que o seu ouvido, seu pé, seu nariz, seu olho, sua mão sentem é a pressão atmosférica mais a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. A pressão atmosférica a gente sabe que é de 100 mil. A gente já sabe. Mas qual que é a densidade da água? Vocês vão procurar aí. A densidade da água, pessoal, ó, é de 1000 quilos por metro cúbico no sistema internacional. A gente coloca aqui 1000 vezes, quanto vale a aceleração da gravidade? 10 vezes a altura. Que a altura que é a profundidade de água que você tem acima de você? 2 metros. Se a gente fizer isso aqui tudo direitinho, né? A pressão que você vai exercer vai ser 1000 vezes 10, 10 mil. 10 mil vezes 2, 20 mil. 20 mil mais 100 mil, 120 mil. O quê? A gente está fazendo tudo no sistema internacional. Então, Pascal. Ou seja, caras, você mergulha numa piscina de 2 metros de profundidade, você vai sentir uma pressão de 120 mil Pascal. Que é mais ou menos 1,2 atm. Só 20% a mais da pressão que você já sofre aqui na atmosfera. Ok? Então lembra sempre disso. Recipiente aberto, você sabe a profundidade, sabe que tem pressão externa por conta do ar. A pressão na profundidade é dada pela distância, pela densidade, vezes a gravidade, vezes a altura. Bora lá. E por último, pessoal, para a gente terminar esse conteúdo do nosso segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Módulo 2, módulo 12 do terceiro trimestre, ainda vai faltar mais um. É uma questão que envolve figuras, fluidos, que sempre caem no Enem. Hora ou outra cai, tá certo? Então é importante vocês saberem, né? Para quando lembrar lá, falar, eu não sei tudo de fluido, mas eu sei disso aqui. O seguinte, a gente tem 4 recipientes diferentes, a gente vê que eles têm geometrias diferentes, mas eles têm algumas coisas em comum. Eles estão preenchidos com o mesmo fluido. Esse fluido aqui tem densidade D. Esse fluido aqui tem densidade D. Esse tem densidade D. Esse tem densidade D. Ou seja, eles são idênticos. Eles estão na mesma quantidade, mesma altura, coluna de fluido, tá vendo? É a mesma coluna. E eu faço a pergunta seguinte. Qual que é a pressão? A pressão do fluido, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, é maior ou menor em cada uma das situações? Na figura A, na B, na C e na D. Quem tem maior pressão? Se eu mergulhar uma coisa aqui nessa profundidade, ó, que é a mesma profundidade para todo mundo, tá vendo? Aqui falta, tá tudo na altura H do chão aqui, certo? Vai ser sempre, quem vai ter a pressão maior? Aí você vem aqui para a fórmula. Primeiro, todos estão sujeitos à pressão atmosférica. Tem pressão atmosférica aqui dentro e tem pressão atmosférica aqui dentro. Então todos vão ter o P0, certo? Mas, agora vamos olhar se isso daqui muda para cada um. Na verdade, H é aqui, né? H, que a profundidade é sempre da superfície para o fundo, né? Então, eu pergunto, qual que é a densidade de cada um dos fluidos? É D. É a mesma. Beleza. É a densidade D. Qual que é a aceleração da gravidade para cada um deles? É a mesma. G.
Qual que é a profundidade que você está investigando essa pressão? É H, 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 é H. É a mesma para todo mundo. Então, você já respondeu. A pressão para todo mundo vai ser a mesma nesse ponto. Por quê? A pressão só depende do quê? Da pressão externa, que é a mesma para todo mundo, da densidade do fluido, é o mesmo fluido, mesma densidade, gravidade é a mesma para todo mundo, e a altura, eu estou olhando todos na mesma profundidade. Então a pressão vai ser a mesma, independente, pessoal, da geometria do recipiente. Interessante isso, né? Só depende de D, G, H. Se é o mesmo para todo mundo, a pressão é a mesma. Então lembra, independente do formato, desde que tenha a mesma coluna de fluido e você está olhando na mesma profundidade, a pressão vai ser sempre a mesma. Boa sorte, dedica aí, melhora essas notas.